Olá, muito boa noite. Mais uma semana começando, que seja uma semana de muito trabalho nos preparativos para a Copa de 2014. Fazer uma sede dá trabalho, exige muitos projetos e investimentos no setor de infraestrutura e também na qualificação profissional. Esses são alguns dos assuntos que você vai ver nesta edição do programa Copa do Pantanal. Dá só uma olhada. Trabalhadores rumo à Copa. Os moradores da Baixada Cuiabana e dos polos com potencial turístico em Mato Grosso serão preparados para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho que surgem com a Copa e para oferecer bom atendimento aos torcedores e turistas. Eles são uma espécie de QG do time de futebol. O comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA divulgou uma lista dos potenciais candidatos a centro de treinamento de seleções para a Copa do Mundo de 2014. A Copa do Mundo atrai turistas e o interesse não é só para assistir uma partida do Campeonato Mundial, mas também desfrutar dos atrativos turísticos, da cultura, gastronomia e história das cidades visitadas. Nesse ponto, os museus são um grande atrativo. Eles são uma espécie de vitrine da história. Em Cuiabá, uma réplica de dinossauro promete ser um dos atrativos turísticos para a Copa de 2014. Trabalhadores da Baixada Cuiabana e de polos com potencial turístico em Mato Grosso serão preparados para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho decorrentes da Copa do Mundo e também para oferecer um bom atendimento a torcedores e turistas que virão para o Mundial. Uma parceria firmada entre a Agência Executora das Obras, a AGECOPA, e a Secretaria de Estado de Emprego, Cidadania e Assistência Social, a SETEX, vai qualificar cerca de 10 mil trabalhadores para os setores de turismo e também outras atividades ligadas ao Mundial. A capacitação profissional e os requisitos necessários aos profissionais de hoje são temas relevantes, tanto do ponto de vista das empresas, que muitas vezes se veem dificuldades em encontrar colaboradores qualificados, quanto do ponto de vista do colaborador, para aumentar suas chances no mercado de trabalho. E isso não é uma questão só de Mato Grosso, é uma questão nacional. A gente tem acompanhado isso, a grande preocupação é o investimento em recursos humanos, o investimento em qualificação. A gente tem visto que a oferta de emprego é cada vez mais, uma presença cada vez maior, a oferta de emprego, e infelizmente nós não temos as pessoas ainda qualificadas. Então isso vem ao encontro dessa proposta de qualificar as pessoas, não só para a Copa do Mundo, mas para poder atender bem o turista aqui em Mato Grosso. No sentido de qualificar os profissionais de turismo, a AGECOPA e a Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social, SETEX, assinaram um termo de cooperação técnica que vai capacitar 10 mil pessoas no estado. O objetivo do convênio é investir no ser humano, porque a AGECOPA não preocupa apenas tão somente na questão da infraestrutura urbana da cidade, no que diz respeito também à consolidação do nosso turismo. E esses 10 milhões é para a qualificação de 10 mil pessoas somente na área do turismo. Eu acho que é muito importante esse convênio porque nós deixamos de lado a questão de obras físicas, na questão da infraestrutura da cidade, na discussão do BRT e do VLT, na melhoria do transporte coletivo, mas para nós consolidarmos o turismo em Mato Grosso, que é importante, temos um grande potencial, e muitas vezes não temos as pessoas qualificadas para trabalhar nessa área. Esta parceria tem investimento previsto de 10 milhões de reais para a realização de cursos na Baixada Cuiabana e em outras cidades selecionadas no Plano Estratégico do Turismo. A primeira-dama e secretária da SETEX, Roseli Barbosa, acredita que o momento é de investir em mão de obra qualificada. Nós estamos trabalhando em conjunto com as associações de bairro, com clubes de idosos, com clubes de mães, porque nós queremos fazer com que essa capacitação chegue realmente aos nossos trabalhadores que precisam, às nossas mulheres que precisam, como eu já disse, para que possam ser incluídos nesse mercado de trabalho que está propício e que pede essa mão de obra capacitada. Olha, eu acho que não adianta as grandes obras, não adianta investir na mobilidade urbana, se nós não pensarmos na qualificação profissional dos profissionais que estarão envolvidos na Copa do Mundo. O que nós temos que fazer é a diferença através do atendimento. Nosso povo já é um povo que por natureza atende bem, mas precisa se preparar, se qualificar e é um passo muito importante, aliás, decisivo, porque nós estamos a tempo ainda
que a GECOPA dá junto com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Cidadania. Olha, esse é só o início das nossas atividades. O que nós queremos é otimizar os recursos públicos com a economia. Uma vez que nós contratamos e conveniamos com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Cidadania, significa que nós estamos não utilizando do meio de consultoria ou de qualquer outro custo adicional, porque já há contratações feitas nesse sentido por parte da própria Secretaria de Trabalho, Emprego e Cidadania. Portanto, tudo que nós pudermos fazer no âmbito interno do governo, nós faremos, e aquilo que não for possível, vamos estender e alcançar um número máximo de qualificados para que tenhamos um bom atendimento, tenhamos qualidade na prestação do serviço, não só público, como também na prestação do serviço privado àqueles que aqui visitarão. São uma espécie de QG dos times de futebol, os centros de treinamento. Uma lista divulgada pelo Comitê Organizador da Copa do Mundo da FIFA apontou os principais candidatos a centros de treinamento para a Copa de 2014 em Cuiabá. A lista surpreendeu a capital por não apresentar os 4 projetos previstos pela GECOPA para Cuiabá e Várzea Grande. Veja os detalhes. Foram pré-classificados 145 centros de treinamento em 93 cidades brasileiras, ou seja, a lista ainda não foi aprovada definitivamente. Os locais pré-selecionados já foram visitados e atendem aos requisitos básicos como distância para aeroporto, capacidade de pouso para grandes aeronaves e distância para possíveis hotéis oficiais. Mas até julho, esses locais ainda devem receber a visita de técnicos da empresa que presta serviço ao Comitê Organizador da Copa para concluir as inspeções. A lista surpreendeu Cuiabá pelo fato de não serem incluídos os 4 centros de treinamento indicados pela Agência Executora das Obras da Copa, a GECOPA, apresentados na visita técnica realizada este ano. São eles o Estádio Presidente Dutra, o campo da Universidade Federal de Mato Grosso, o CT da Morada do Ouro e o da Passagem da Conceição em Várzea Grande. Por outro lado, aparecem Hotel Fazenda Mato Grosso, o Rondon Pantanal Eco Resort e o Estádio Zeca Costa, em Barra do Garças. O assessor especial da GECOPA, Eduardo Ritter, diz que a relação divulgada se refere a campus base, o que não descarta os centros de treinamento apresentados. A FIFA abriu a possibilidade de escolher CTS em qualquer cidade do estado que está sediando a Copa, como é o caso de Mato Grosso, mas também pode ser em outros estados. O que são esses centros? São os locais onde as seleções se hospedam. Elas vêm para a Copa na cidade sede e elas vão se hospedar num hotel ou num local apropriado que também tem um campo de treinamento. Então esses são os CTS. Os treinamentos oficiais mesmo são feitos nos COTs, que são os Centros Oficiais de Treinamento, que nós temos, a GECOPA ofereceu 4 alternativas para a FIFA escolher. Desses 4, a FIFA vai escolher 3 locais, sendo 2 oficiais e 1 reserva. A definição da relação oficial de centros de treinamento, que deve ter 64 indicações, está prevista para o fim deste ano. O governo do estado já recebeu 5 milhões de reais dos 25 milhões previstos para a construção do Centro Oficial de Treinamento implantado em Várzea Grande. O recurso é oriundo de 2 emendas federais. Os 5 milhões são de recursos de uma emenda individual do senador Jaime Campos. Electricar Auto Center, serviços de injeção eletrônica e mecânica em geral, além de baterias, freios e muito mais. Confiança e qualidade você encontra em um só lugar. Electricar Auto Center, Avenida Miguel Sutil 3642, 5812. Estamos de volta. Opa, cenário novo? Quer dizer, nem tão novo assim, né? O negócio é esse de pedra lascada. E esse figurino? Esse som também não me é estranho. Será que nós voltamos no tempo? Ah, é a era dos dinossauros. Eles inspiraram a TV, o cinema e o imaginário de adultos e crianças. Agora podem ser vistos em uma das avenidas mais antigas de Cuiabá, a Beira Rio. Uma réplica de dinossauros está exposta no Museu da Pré-História Casa Dom Aquino. O atrativo é uma das apostas para a Copa de 2014 em Cuiabá. E aí, Dino, tá afim de uma partida? Foi muito com a ideia. Bom dia, minha família que me ama. Das telas de cinema e da TV
Para o museu, o bichano aí atende pelo nome de Piconemosaurus nevesi, melhor chamá-lo pelo apelido carinhoso de Dino. Era um autêntico carnívoro que viveu no Brasil há cerca de 74 milhões de anos. A réplica, com mais de 2 metros de altura, 7 metros de comprimento e 200 quilos, não é nada perto do peso do animal, que poderia chegar até 2 toneladas. Ela demorou 62 dias para ficar pronta. As peças foram inspiradas nos fósseis encontrados na Fazenda Roncador, em Chapada dos Guimarães, na década de 1950. O investimento foi feito com o propósito de mostrar as riquezas de Mato Grosso e está exposto na Casa Dom Aquino. O maior trabalho que nós tivemos foi justamente levantar as informações disso, porque ele está muito fragmentado. O fóssil original, chamado holótipo, ele está muito fragmentado, ele tem muito pouco material à disposição. Então, para ser reconstituído do modo que ele está aqui, foi usado análises filogenéticas, né, de aproximação para pegar representantes próximos para se integrar o que está faltando do bicho. Patrimônio histórico de Cuiabá, a Casa Dom Aquino abriga desde 2006 o Museu da Pré-História e deve receber reformas para melhor receber os turistas e a população para a Copa do Mundo de 2014. Claro que a Copa tem sido um incentivo maior a toda uma programação, né? A todas metas que o Estado tem de valorização do seu patrimônio. E o museu, como um representante legítimo, né, do patrimônio pré-histórico, paleontológico, geológico, ele não pode ficar de fora do circuito, mesmo porque ele tem a potencialidade de mostrar a origem da região, né, a origem, como tudo iniciou aqui e o quanto, né, esse espaço é importante para a memória social, para a memória da comunidade local, para a memória brasileira como um todo, né? Nós temos que pensar que o museu ele tem que ter movimento, né? Nós não podemos ter um museu onde as peças estão expostas e estão totalmente inertes. Então você passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a mesma coisa. Isso não pode. O museu não pode ser estático. O museu ele tem que ter movimentação. Então assim, nós temos que ter exposições permanentes, mas também exposições temporárias, temos que ter palestras, temos que ter cursos, temos que ter eventos que chamem a população e que ela possa sempre ter uma novidade dentro do museu. O museu abriga uma exposição de arqueologia e paleontologia, como fósseis de animais, pontas de lança de pedra lascada, machadinhos de pedra polida, fragmentos de cerâmica e outros objetos encontrados nos casarões de engenho do estado. E aqui com o espaço ampliado, né, com as reformas que estão aí previstas, né, a gente tem como atender um público maior, com palestras, com minicursos, trabalhando a educação patrimonial e educação ambiental também, que é muito importante para nós nesse momento. O estado do Mato Grosso ele tem grande potencialidade na procura e coleta de fósseis. Então, se a gente tem museus com grandes reformas, a gente vai ter grande visitação de pessoas que vêm de fora e assim a gente vai disseminar a paleontologia no estado. Os museus serão um importante legado cultural que servirão de atrativo turístico após a Copa. Mas o país precisará investir pelo menos 500 milhões de reais para melhorar a infraestrutura dos museus já existentes nas 12 cidades-sede. As informações são do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. Notícias, cultura, entretenimento e todos os preparativos para a Copa de 2014 é o que você acompanha diariamente aqui no programa Copa do Pantanal. Para ficar sempre informado, acesse também o nosso site www.copanopantanal.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa.